Estou aqui com o Delphi XE5 em execução e nós vamos observar aqui como criar um servidor DetSnap nessa versão do Delphi, tá? Vou clicar então em File, New, Other. Daí eu tenho aqui várias opções, dentre elas eu tenho a DetSnap Server. Eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Ok. Daí ele já me fornece aí 3 opções para o tipo de aplicação que eu desejo, tá? Ou vai ser uma aplicação VCL Forms, então o servidor, quando eu executar, ele vai aparecer um formulário, ou vai ser uma aplicação console, ou vai aparecer uma interface apenas texto, ou vai ser um serviço do Windows, tá? Então, novamente aí nós temos essas 3 opções assim que nós iniciamos aí o nosso novo servidor DetSnap aqui no XE5. Vamos selecionar então o padrão, Next. Aí nós temos aqui a janelinha Server Features, que são as características do servidor que nós vamos criar, né? Primeiro nós temos os protocolos, né, parecido com o que nós vimos anteriormente, lá no 2010. Você pode escolher o TCP/IP, o HTTP e o HTTPS, que é o protocolo com segurança. Quando você vai selecionando aqui, ele vai te dando uma dica aqui em cima, tá? E aqui você pode obter mais informações, né? Na verdade, nós já estamos obtendo essas informações, tá? Clicando aqui, ele exibe ou esconde essas dicas, tá certo? HTTP, ele vai informar que vai suportar HTTP com conexões HTTP, isso para o trabalho com REST, né? E aqui vai ser o trabalho com conexão HTTP mais uma conexão segura, tá? Aí nós temos aqui a autenticação, onde será necessário o cliente informar um nome de usuário e uma senha, e aqui a autorização, tá? Temos aqui o Server Method Class, né, onde nós vamos aí ter uma unit com os métodos sendo expostos para a aplicação cliente, né? Na verdade ele vai inserir aí um componente que é o DS Server Class, tá? E os Sample Methods aqui são aqueles métodos de exemplo, né? Nós vimos lá no Delphi 2010 que ele criou o EchoString, aqui ele vai criar 2, EchoString e o Reverse String, tá? Aí temos os filtros, aqui nós também temos os filtros, né? Se você selecionar, ele já vai informar quais são os filtros. Daí você pode utilizar a encriptação. Para encriptação pode ser utilizado PC1 e RSA, tá? No caso do RSA é preciso, são necessárias as DLLs do OpenSSL. E em compressão é possível utilizar as Elib Compression, tá certo? JavaScript Files vai incluir aí os arquivos JavaScript para o desenvolvimento da aplicação REST Client e os conectores mobile, né, para ser possível aí, através de um proxy acessar a aplicação, né, para o desenvolvimento aí, com os dispositivos móveis, tá? Então essas são as características da aplicação, né? Vou deixar então os padrões selecionados, tá? TCP/IP e o Server Method Class juntamente com os Sample Methods. Vou clicar em Next. Daí ele já seleciona aquela portinha padrão, 211, eu posso testar a porta testada com sucesso, ok, Next. Daí vem aqui qual será o ancestral, né? T Component, T Data Module e DS Server Module, tá? Você pode escolher entre os 3. Você vai escolher T Component se você quiser implementar totalmente a Class Server, né? A classe do servidor. Data Module se você quiser utilizar componentes não visuais, né, na Server Class. E a Server Module é para expor datasets para as aplicações no lado do cliente, tá? Então você pode escolher entre as 3 aí. Vou deixar a T Component Finish e ele vai criar a aplicação aí pra gente, um servidor DetSnap, tá? Tá aí o formulário, vai ser o form principal. Então, nós temos aqui a Server Methods, a unit, né, com os 2 métodos, o EchoString e o Reverse String, método inf on e off, tá aí as diretivas.
E os métodos, a implementação, né? EchoString, reverse string, ele vai só reverter essa string que ele vai receber aqui, né? Vai jogar ela ao contrário, tá? E no server container nós temos lá novamente o DS server, server class e aqui o transporte, tá? Daí você vai, né, trabalhando em cima disso daí, tá? Vamos criar, opa, esse daí não. Vamos lá novamente em File, New Order, de novo lá, ó, .snap Server, ok? VCL Forms Application. Se você escolher aqui, ó, HTTP, apenas HTTP, Next, ele já informa a porta 8080, tá? Escolher Component novamente. Daí ele já colocou lá, ó, o service, tá? Na porta 8080. Legal? Já temos aí o trabalho junto com o TCP/IP normalmente, né? Portinha 211. E agora o trabalho com o HTTP, né? Daí já é possível utilizar o REST, tá? A partir desse momento nós temos até aqui o contexto do REST, ó, tá certo? Se você criar novamente aqui .snap Server, VCL Forms, vamos escolher agora o HTTPS também. Apareceram as portas, né? O HTTPS vai ficar na porta 8081. Daí aparece aqui uma nova janelinha, ó, quando você escolhe o HTTPS, tá? Que são os certificados. Tá? Você vai escolher então o certificado que vai ser utilizado no servidor. Então você vai informar o nome do arquivo do certificado, vai apontar aqui para o arquivo, tá? Arquivo desses tipos aqui, ó. Ok? Depois você vai apontar para o arquivo da chave. Tá? Daí você vai informar qual é a senha desse arquivo da chave e vai informar qual é o arquivo raiz. Tá? Depois que você informar tudo isso daí, você vai clicar em Next, né? Ou então clica aqui em Teste, para testar tudo certinho mesmo. Daí você vai em Next, né? Nesse caso eu não selecionei nenhum, então não vai ter nenhum certificado nesse meu servidor. E ele já vai criar novamente o servidor para mim. Ok? Veja que já tem aqui esse componente DSCertFiles, tá? Onde aqui ele apontaria, né, ele teria as informações dos meus certificados, tá? Eu posso também depois informar aqui, ó. Legal? Perfeito. Se eu vier novamente, Order, .snap Server, eu tenho agora aqui Authentication, ó, selecionar Authentication Authorization, deixar só HTTP. Ele põe lá as duas portas, Next, componente mesmo. Daí o que é que ele criou aqui para mim? Ele criou o Authentication Manager, né? No HTTP Service, o Authentication Manager ele aponta para esse DS Authentication Manager, tá? No Authentication Manager eu tenho um onAuthenticated, né? Aí eu vou ter lá o valid true, tá? Depois a gente vai ver isso aqui com mais calma, tá? E tenho o onUserAuthorize, né? Que também tem um valid true. Ele traz aqui um to-do, né? Que é pra gente implementar esse método realizando a autenticação e a autorização para o usuário, tá? Novamente vindo aqui, .snap Server, eu tenho agora filtros. Finalizo. E quando eu clico aqui, ó, deixei só no TCP, né? Mas aqui no meu transporte eu já vejo aqui, ó, os filtros. Aí ele já inseriu 3 filtros para mim, né? Então tem o PC1, tem o RSA e tem o libcompression, né? Esses dois caras aqui, eles serão responsáveis por encriptar os dados, e esse aqui a libcompression vai ser responsável por comprimir os dados, tá? Vamos ver se está faltando alguma coisa. Nós temos aí os filtros, tá? E os JavaScript Files e os Mobile Connectors, né? Onde ele vai criar aí os arquivinhos
eu pressionei aqui agora um Ctrl F12, você pode observar que tem vários arquivos JS, que são os arquivos JavaScript que ele criou, tá? Para ajudar na implementação aí dos métodos em JavaScript. Ok? Então é isso. Você viu que tem algumas características, alguns componentes são iguais ao que nós vimos lá no 2010, tá? E nós também temos componentes novos, né? Alguns mudaram de nome, outros têm novas propriedades, alguns eventos deixaram de existir, tá certo? Então o que é que você vai fazer? Você vai implementar aqueles mesmos exemplos que nós fizemos no Delphi 2010 aqui no XE5, tá? Vai tentar realizar essa tarefa aí, né? Isso se você tiver o Delphi XE5, tá? Se você tiver só o Delphi XE8, aí nós vamos também analisar como criar esse servidor DetSnap no Delphi XE8, daí você faz o exercício no Delphi XE8. Se você só tiver o Delphi 2010, aí vai ficar mais complicado, né? Porque o Delphi 2010 ele não tem a estrutura necessária para desenvolver as aplicações mobile, né? Então você tem que ter pelo menos aí o Delphi XE5 para acompanhar o restante do treinamento, tá certo? Mas assim, aqui você já está tendo aí o contato nessa versão do Delphi com os servidores DetSnap, tá? Então já houve evolução, né? A cada nova versão que o Delphi vai sendo disponibilizado, cada nova versão do Delphi que vai sendo disponibilizada, existem coisas novas, né? E essa parte aí do DetSnap, do REST, ela vem tendo evoluções constantes, e também a parte mobile, né? Sempre nós temos novidades em relação a isso, tá?